Sejam bem-vindos a mais um podcast USA Hacks. Heitor Miguel aqui falando para trazer para vocês hoje mais conhecimento, mais hacks do mundo do empreendedorismo. E com a gente hoje uma pessoa especial, né, que tem uma história de sucesso fantástica. A gente vai conhecer um pouco mais como aconteceu essa história, né? Mas a empresa dele já está listada na Bolsa hoje aí no Brasil e ele vai contar um pouco mais. Seja bem-vindo, Milton Pilão. Como vai? Como vai, Heitor? Tá bom? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Agradecer aí também a audiência, as pessoas que estão nos escutando. É um prazer participar aí do teu podcast. Não, obrigado por ter aceitado o convite e vamos bater esse papo aí de empreendedorismo. Quero entender um pouco mais da sua história. E assim, a primeira pergunta, Milton, me conta um pouquinho onde que o Milton nasceu, como foi aquela infância dele ali e tal, e como... fast forward, né? Como você chegou nesse mundo do empreendedorismo? Foi família ou foi um insight da vida? Como foi essa questão? Nasci em São Paulo, sou paulista, nasci e moro aqui desde sempre, continuo morando em São Paulo. Fiz minha vida aqui, minha família mora aqui, minha família é daqui. Hoje tenho 3 filhos, continuo a família toda enraizada aqui na cidade de São Paulo. Obviamente no estado de São Paulo. Acho que a minha conexão com o empreendedorismo veio desde cedo pela história do meu pai, né? O meu pai era um self-made man, né? Era um empreendedor nato. Meu pai veio de uma família paupérrima, né? Os avós dele emigraram para o Brasil e ele vivia... os meus avós, naquele momento, tinham vendinhas, uma venda de produtos diversos, e ele sempre viveu, e eles acabavam mudando muito de cidade, então ele viveu muito ali, seguindo os pais dele, e numa vida super dura, né? Uma vida onde tinha muito trabalho, dignidade, mas que nunca teve bens financeiros, econômicos, nunca teve uma vida escassa, né? Escassez. Com a vida com escassez, é verdade. Certo. E aí meu pai, muito jovem, ali com 20 e poucos anos, logo que conheceu a minha mãe, meu pai casou muito cedo com a minha mãe, ele era metalúrgico de uma indústria de papel e celulose, e ele resolveu desenvolver, naquela época, as indústrias de papel e celulose importavam grandes peças para o fabrico de papel no Brasil, e importavam essas peças dos países nórdicos, não se fabricava aquilo no Brasil. E ele, sem curso de engenharia e sem nenhum curso superior, se determinou a desenvolver uma daquelas peças, e teve algumas ideias, e aí conseguiu uma entrevista, à época, com um dos donos dessas grandes companhias de papel onde ele trabalhava, para pedir um empréstimo, para que ele pudesse, na garagem da casa dele, junto com um amigo que era soldador, e junto com mais algumas pessoas, conseguir construir uma peça dessa para tentar substituir aquelas peças que vinham lá de fora. Era naquele formato mesmo de metalúrgico que a gente conhece, né? Ele fazer o molde ali, que é muito caro, né? E aí o cara vai na garagem de casa e faz a metalúrgica. Estamos falando isso nos idos de 1955, nossa, imagina. Então, muitos anos atrás. E aí ele conseguiu convencer o dono da fábrica, acabou aí, tem muita história no meio disso, mas ele conseguiu fazer aquela peça e convencer para fazer o teste na indústria. Fez o teste na indústria ali depois de 2 anos, e a peça funcionou. Então, ele conseguiu ali um contrato com aquela indústria para substituir, ao invés de importar essas peças dos países nórdicos, ele passaria a fabricar isso, e aí nasceu a indústria dele, que chamava-se Pilão S.A. Máquinas e Equipamentos, à época, lá em 1955. E aí começou a história de empreendedorismo dele, nesse setor de papel e celulose, onde depois, eu nasci em 1970, lá nos idos de 1970, foi uma época, naqueles meus primeiros 10, 15 anos, uma época que eu participei muito da vida dele, porque a empresa já era uma empresa que
já tinha uma boa participação de mercado, já havia expandido seus horizontes para fora do país, ela já exportava para mais de outros 10 países naquele momento. E aí meu pai, também nos meus primeiros anos de vida ali, até a adolescência, foi o outro segundo salto da companhia, quando ele desenvolveu e patenteou uma tecnologia para fabricação no Brasil de papel de imprimir e escrever com fibra curta, né? O Brasil ele usa muito a fibra curta de eucalipto, essa que a gente vê aí nas estradas, e não se fabricava papel de imprimir e escrever com eucalipto até 1970, 1975. E se importava isso também dos países nórdicos, que fabricavam isso com as fibras longas, árvores de fibras longas lá. E aí ele desenvolveu essa tecnologia e acabou dando o segundo salto da companhia naquele momento. Então, o que eu quero dizer aqui é que meu pai foi o meu grande exemplo de empreendedorismo, um homem que trabalhava 24 horas por dia, um homem que sempre prezou pela família e que lutou para chegar onde ele chegou e acabou, através desse exemplo, por mais que eu realmente tive, desde que nasci, durante toda a minha adolescência, até entrar no mundo dos negócios, eu sempre tive uma vida muito confortável, muito boa, dada por ele, mas eu percebia o exemplo, eu percebia a humildade, eu percebia a luta que ele teve para chegar até ali. Então, aquilo acho que me inspirou para os caminhos que viriam ali à frente. Olha que legal, Milton, né? Você fala várias características, né, que um empreendedor precisa ter hoje, e naquela época, né, assim, não existia curso, né, não existia nada que você pudesse fazer e nem muito conhecimento ali. Pô, hoje você vai na internet e você diz, pô, o que um empreendedor precisa ter? Pô, o cara precisa ser, sabe, esforçado, o cara precisa ter um mindset, o cara precisa, sabe, never give up. E tem um monte de livro hoje que você consegue ter informação para se tornar um empreendedor ali, tentar buscar o sucesso. Mas olha que legal, né? Você acabou de citar várias características do seu pai, né? Que assim, pô, se for trabalhar 24 horas por dia, aquela vontade, aquela garra, mesmo não precisando, assim, a gente já via essa mesma característica do empreendedor nas gerações antigas, né? E ninguém precisava explicar, né? Era um negócio que era de dentro para fora, era mais instinto empreendedor do que uma faculdade, um conhecimento. Concorda, não? Concordo plenamente. Acho que você utilizou a palavra instinto, né? É uma coisa que está realmente dentro da gente, né? Você empreender é um desafio diário, né? A gente enxerga isso, né? No Brasil, você tem características, né, do país que nos trazem desafios, sejam políticos, sejam econômicos, sejam regulatórios. Você tem desafios diários para o empreendedor, né? Então, o empreendedor precisa realmente ter isso de dentro para fora, ter esse instinto, né? Ter esse gut, né? Que ele faz com que você acorde diariamente pronto para aquela batalha e para os desafios, e assim a coisa vai andando. Os desafios são grandes no Brasil. Saiu uma reportagem semana passada que eu não lembro a fonte, mas assim, tinha uma lista dos países mais complexos de fazer negócio, né? A gente não é muita surpresa para nós, mas o Brasil estava em primeiro lugar, entendeu? O Brasil não é para amadores, né? Não é para amadores. Velho deitado. Eu falo o seguinte, o empreendedor brasileiro ele tem que ser super-herói, sabe? Tomar tiro no peito e ficar de pé, mas a bala ricocheteia, né? Igual o Superman mesmo. Tem que ser assim, porque realmente assim, é uma complexidade enorme. E principalmente, né? Vamos falar um pouco da indústria no Brasil, né? A indústria foi um setor que era o mais comum lá atrás, mas toda a indústria no Brasil, né, a velha guarda de indústria, tudo é aquela indústria que a margem é muito pequena, a questão dos impostos é quase que insuperável, né? As indústrias vão passando de refis para refis, as vendas de indústrias, pô, o cara que construiu toda aquela história, tal, quando o cara vai fazer um M&A, uma saída de investimento, o cara vai levar muito pouco, vai deixar o earn-out, o recebimento para frente para se conseguir fazer. Então, assim, é um setor, né, que, na minha opinião, ele precisaria ser remodelado muito rápido, né, para que a gente conseguisse dar uma rescalada e conseguir
melhorar nossas indústrias brasileiras. Obviamente que o empreendedor brasileiro, como ele é raçudão, ele é guerreiro mesmo, ele vai buscar tecnologia, né? Hoje a gente tem várias indústrias no Brasil que são exemplo, né, de tecnologia, de redução de custo, tudo, porque ele tem que trabalhar num ambiente hostil, né? É verdade. Construir aquela casa no pântano, ele põe o primeiro tijolo, no segundo que ele coloca em cima, o primeiro já enterrou metade, né? Então ele é quase como um malabarista, né? É por aí, Não viu? sei se você concorda, mas assim, eu acho que é um ponto que a gente tinha que colocar. Mas agora vamos lá. Milton, o seu pai tinha a Pilão SA, é isso? É isso. Pilão SA, máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos. E como foi? Você começou a trabalhar na Pilão ou já foi para... Comecei. Aí meu pai, ele me fez começar muito cedo, né? Eu fiz um curso de engenharia, mas enquanto eu cursava engenharia, eu trabalhava part-time já no negócio. Ele me fez passar por tudo. Acho que foi uma grande experiência positiva na época. O fato dele ter feito eu passar por todas as áreas da empresa, desde o chão de fábrica até a área comercial, a área de engenharia. Acho que eu ganhei muita experiência ao poder ter esta visão, vamos dizer assim, generalista, né? Essa visão macro das coisas. É claro que cada um tem suas especialidades, mas eu acho que hoje é um diferencial para as pessoas que conseguem ter a visão de todos os setores, até porque você interage com todos os setores quando você é empreendedor. Então, você conhecer pelo menos um pouco de cada um deles é super importante. E meu pai me fez fazer ali, durante 4, 5 anos, uma passagem por todos os setores da companhia. Uma faculdade. Uma faculdade. Literalmente. Uma faculdade junto com a faculdade, exatamente. E aí eu acho que ali foi um momento muito importante. Eu sou o filho caçula do meu pai, Milton Pilão Júnior, né? Eu sou o júnior da família, então ele fez muita questão, e sempre foi uma coisa que passou muito pela minha cabeça, se ali eu tomei uma decisão correta ou não. Depois desses 4, 5 anos, eu acabei fazendo ali programas de trainee em outras companhias, ali 3 meses, 6 meses, mas no fim, depois de formado, eu acabei ficando na companhia do meu pai. Então, comecei ali a carreira e me mantive na companhia por todo o período, até quando a gente fez a venda dela em 2007. Então, foi ali o meu grande aprendizado e carreira no setor. É óbvio que eu brinco um pouco quando eu olho para trás, né? Quando você trabalha na empresa da família, é uma coisa que não é algo que você escolhe, até porque é muito jovem quando você é colocado ali, né? É uma decisão, acho que para tantos jovens que têm famílias com empresas e que passam por esse momento. Eu já vi casos dos dois lados, onde a família não quis que o jovem seguisse no negócio da família, profissionalizou a empresa e o jovem foi seguir por outro caminho. Eu acho que não tem nem certo nem errado. Eu acho que tem prós e contras. É óbvio que eu acho que eu me ressinto talvez ter tido mais experiência em outras empresas, mas eu acho que teve muitos benefícios em estar ali na empresa familiar naqueles primeiros anos, dado a amplitude de aprendizado que eu tive e poder contribuir ali com o negócio da família durante todos aqueles anos. Então, acho que dali até o meu pai faleceu no meio do processo, né? Ainda a gente ali a gente, quando eu digo, eu tenho um irmão também que trabalhava ali na companhia. A gente revezou o cargo ali de CEO e presidente da companhia por alguns anos. E ali, depois de 4 anos que meu pai veio a falecer, o setor entrou num processo de consolidação muito grande com as grandes empresas europeias, que eram as maiores do setor no mundo, consolidando ativos ao redor do mundo. E ali a gente enxergou que era a oportunidade certa para a gente, dado o valor estratégico que a companhia tinha, em vender a companhia para um grande grupo internacional que vinha com o apetite de consolidação no mundo.
Não, é legal. E essa parte que você fala de família, né? Só a gente fazer um link que muita gente tem essa dúvida, né? Pô, meu pai já, família já construiu. O brasileiro, eu acho que a gente tem essa cultura, principalmente o old school, né? De construir empresa para a família, né? Não para o mundo. Então, assim, gerações por gerações, tá? Pô, a gente trabalhei muita parte da parte de M&A, né? De fazer aquisições. E quando você vinha numa indústria, tava falando, mas vender? Como assim vender minha empresa, né? A empresa tá na família por 3 gerações, tal. Exatamente. E é uma é qual você tirar o entranha do cara, a família, a empresa faz parte da história, entendeu? É verdade. Isso tem Verdade. mudado muito, eu acredito, não sei se você concorda, mas a minha vida foi mais ou menos igual, né? Meu pai é advogado também, então, assim, eu entrei na faculdade e já estava trabalhando na história de advocacia da família. Quando saí, ficou aquele negócio de fazer um concurso ou não, acabei ficando no escritório e focando. Eu tinha até uma empresa já na paralela de eventos na época, eu acabei focando no escritório. Mas eu me sinto igual você, assim, ó, aprendi muito, né? Você evolui muito, talvez assim, pela facilidade e pela facilidade de você chegar a tomar decisões, eu acho também, né? Porque se você fosse correr uma carreira, você entraria ali, só treine, aí vai passando, É mas assim, isso. a carga de responsabilidade quando você entra na empresa da família já é muito maior e você tem que aprender ali que você está na batalha, entendeu? Mais rápido, exatamente. Muito bem colocado. Te traz muito mais velocidade nesse processo do que Isso. você teria numa empresa de terceiros. E é aquele processo de evolução, tipo, quase que a lei de Darwin, né? Assim, meu, ou evolui ou morre, né? Então, assim, cara, ó, a bomba tá aqui, seu pai fala, toca esse setor da companhia. Aí você fala, meu, como assim? Tem que tocar, temos que ir para frente. É Mas eu isso, é acho que isso. foi bem proveitoso. É verdade. E aí, a partir daí, o link para horas eu me E conta, aí, a como foi? partir daí, eu acho que aí é aquela coisa. Aí, assim, eu acho que a vida me presenteou com esse benefício de chegar ali nos meus 37, 38 anos, né, nesse momento onde a gente vendeu então para um grande grupo internacional. E aí, então, pela primeira vez, eu me via com a possibilidade de uma tomada de decisão própria, né? Isso é, ali eu tinha recursos para seguir a minha vida e decidi trabalhar onde eu quisesse. Claro que eu fiz lá teve um grace period de 2 anos na companhia para transferência, eu fiquei CEO ainda, mesmo com a companhia sendo dona da empresa europeia, eu fiquei mais um ano ainda como CEO, e depois essa saída foi feita de uma forma gradativa durante 2 anos, mas ali, depois de 2 anos, eu tive já o momento onde eu iria, onde eu pude decidir por mim mesmo por onde seguir, né? E aí, então, eu enxerguei esse mercado onde a Horizon hoje está inserida, que é o mercado ambiental brasileiro, né? Perfeito. O Brasil é um país que, nesta área de tratamento e destinação de resíduos sólidos, ele está há 20, 25 anos atrasado em relação ao que se faz no mundo. Então, eu Isso comecei... hoje ou na época que você começou a Horas? Na época, Era era 50 anos. até mais. Eu saí... O que acontece? Naquele momento, como eu comecei a procurar novos negócios, eu comecei... eu fui muito para fora e palestras e entender um pouco de vários negócios, como era feito através. Para mim era um benchmark olhar o que era feito nos Estados Unidos, na Europa, para entender alguns pontos aqui e comparar com o que o Brasil fazia. Então, eu tive até uma palestra que eu falo nos meus podcasts do Jorge Soros, onde ele falava dos negócios do futuro, que eram água, energia e resíduos, coisas que a humanidade sempre iria necessitar, eram bens essenciais, então, que eram negócios que teriam perenidade. Então, foi aí que eu comecei a olhar um pouco esses negócios, do que era feito lá fora e o que era feito aqui. O mercado de energia no Brasil já é um mercado que há muitos anos já está muito maduro, bastante regulado, com grandes players que operam aqui. O mercado de água e esgoto, junto com o mercado de resíduo, eles eram dois mercados ainda naquele momento, né? Hoje o mercado de água já está bastante avançado, mas naquele momento ainda eram mercados que tinham muita oportunidade, mas o mercado de água
ele era um mercado de água e esgoto era um mercado de capex muito intensivo, né? O business de água e esgoto é um business onde você tem um capex muito forte na partida para depois ter um retorno de mais longo prazo, exigia alguns esforços e já tinham, naquele momento, algumas companhias internacionais se posicionando no Brasil com uma capacidade de capital muito maior do que eu conseguiria angariar naquele momento. Então, aí eu olhei para o setor de resíduos e aí também vi que o Brasil, nos resíduos, era o mais atrasado em relação ao que se fazia no mundo. O Brasil ainda tinha mais de 50% dos resíduos sólidos gerados no país indo para lixões. Isso não acontecia mais em nenhum lugar desenvolvido do mundo. Isso não existe mais. É um crime ambiental a céu aberto. E eu não entendia aquilo. Eu ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, eu já via que nos Estados Unidos já se transformava o lixo em energia, já se separava a parcela reciclada para ser reutilizada na indústria de economia circular, já tinha a indústria de geração de crédito de carbono, de aproveitamento do metano para geração de energia. Isso você tinha diversas tecnologias sendo usadas já nos Estados Unidos, e o Brasil estava na idade da pedra, não tinha nem tecnologia, e ainda metade do lixo ainda ia para lixão, não ia nem para aterro sanitário. Então, ou seja, nesse momento você falou assim, achei a oportunidade. Achei a oportunidade, o negócio está aqui, o negócio é aí, o negócio está no... Vitor, mas olha que legal que você está contando, né? Assim, porque muita gente também às vezes pergunta assim, pô, mas eu tenho dúvida, para onde que eu vou, que setor que eu deveria empreender e tal. Assim, no caso do Milton, ele acabou de deixar um hack fantástico para você. Ele foi buscar, né? Foi uma área que te atraiu atenção, a questão do meio ambiente, você falou, né? Então, foi assim, pô, essa marca me atrai atenção. Aí foi pesquisando cada sub-área, e aí ele encontrou uma área de nicho ali, que falou assim, pô, aqui no Brasil está totalmente atrasado. Ele falou assim, pô, posso me especializar nessa área aqui, que eu acho que tem uma mega de uma lacuna. Exatamente. Eu acredito muito nisso, eu acho legal, sabe por quê? Porque se você for fazer alguma coisa, né, eu acho que em termos de empreendedorismo, você tem que fazer diferente, né? Não dá para você fazer aquele mais do mesmo. Assim, já tem muita gente brigando no mais do mesmo, aquele mar de sangue. Eu gosto muito da teoria do Blue Ocean, né, que você tenta desenhar ou viver naquele seu mar azul que está você ali só nadando, tudo, porque você está fazendo diferente e você não vai ficar ali só competindo por preço, sabe? Por prazo, alguma coisa. Você tem o seu diferencial. E é um pouco do que você está falando, gaste tempo, né, para o empreendedor que está nos assistindo, gaste tempo no diagnóstico, né, nesse diagnóstico. Vá no detalhe, não fica na superficialidade da avaliação, entendeu? Então, às vezes é bom, dado que você está tomando uma decisão na tua vida ali, que pode impactar o teu futuro, os próximos anos, a sua família, eu acho que é importante você gastar um pouco mais de tempo nesse diagnóstico e ver no detalhe isso que você fala, as oportunidades, os concorrentes, os desafios, tudo que tem relacionado àquele mercado. Porque, realmente, oportunidades tem aí em diversas áreas, mas, no momento de decisão, esse diagnóstico detalhado acho que faz bastante diferença. Legal. Aí, então, basicamente, eu fiz dado isso, voltei para o Brasil e aí comecei a olhar esse setor. Esse setor ele tem uma particularidade, tem até um livro que designa os negócios com maiores barreiras de entrada no mundo, os 5 maiores negócios, dentre eles é o negócio de aterro sanitário. Porque um aterro sanitário, ele é não sei se vocês conhecem, mas ele é um empreendimento normalmente que está implantado numa área gigantesca, normalmente são áreas de 2, 3 milhões de metros quadrados, certo. E são áreas que demandam um licenciamento ambiental super complexo, né? Que avalia água, ar, impacto da região. Então, são licenciamentos ambientais que, seja no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, levam 5 a 8 anos. Então, isso quer dizer o seguinte, quando você tem um ativo desse licenciado, você, e aqui na Orios a gente chama de banco de lixo, você acaba tendo uma reserva de mercado, porque o resíduo como eu disse, é um bem essencial. Você pode ter pandemia, pode ter problema econômico, problema político, a população está sempre gerando resíduo, a indústria está sempre gerando resíduo, o comércio está sempre gerando resíduo. Então, o teu produto está sempre lá sendo gerado.
Então, é uma questão de você capturá-lo. E como é que você captura? Como o lixo não viaja mais do que 100 quilômetros, porque o transporte impacta, você tem um custo logístico que impacta, você, uma vez licenciado com o aterro sanitário, você fica basicamente com a exclusividade de recebimento do resíduo gerado por todas essas fontes que eu falei, naquela região, num raio de 100 quilômetros em volta dele. Então, eu olhei aquilo e falei, bom, se eu tiver que começar a licenciar aterro por aterro, eu vou levar 50 anos aqui até chegar onde eu preciso. Eu preciso adquirir esses ativos. Aí comecei a olhar para adquirir esses ativos e, obviamente, por ser um ativo que tem essa característica de barreira de entrada, são ativos que têm alta margem, que têm perenidade, que têm, obviamente, os seus proprietários normalmente não vendem ou, quando vai vender, acaba pedindo um múltiplo muito alto. Aí eu olhei aqui, comecei a olhar algumas oportunidades, não consegui achar o caminho, até que, então, eu achei ali em 2012 essa oportunidade da uma empresa chamada, na época, chamava-se Hastec, Hazardous Technology, que era uma empresa que ela vinha de um grande investimento de fundos de infraestrutura, né? Tinha ali um dono que, em 2008, 2007, levantou capital nesses fundos e adquiriu 9 companhias brasileiras com a intenção de ser uma grande companhia ambiental, mas que fazia de tudo. Fazia resíduo, fazia água, fazia esgoto, fazia energia, fazia muito abrangente, então. Fabricação. Isso comprou 9 empresas, levantou uma fortuna com esses fundos de investimento, adquiriu essas 9 companhias e montou a Hastec. Isso foi em 2008, 2009, e a empresa acabou, por falta de foco, porque eu falei que iria fazer de tudo, problemas sérios de management, porque ela não se estruturou a ponto de ter um management profissional. Então, aquelas 9 empresas, cada dono daquelas empresas ficou com um cargo de executivo na empresa-mãe, acabava tendo conflito de interesses. Eu até brinquei, a empresa, antes da gente chegar, a empresa tinha programa de trainee de CEO. Acho que em 2, 3 anos trocou 6 CEOs aqui. Então, não parava ninguém na cadeira. Não parava ninguém. Obviamente, a empresa entrou degringolou financeiramente, e foi quando a gente chegou ali. Só que dentro desses 9 ativos tinham aterros sanitários, que para nós era o diamante que estava ali dentro. Então a gente olhou o plano de negócio, era uma empresa, como você leu, que tinha desafios gigantescos, ela tinha 700 milhões de reais à época, lá 2012, de endividamento, e não gerava absolutamente nada de caixa, porque todos os ativos estavam com falta de eficiência, de gestão, mesmo alguns que geravam resultado, acabava sendo comido pelo prejuízo de outros ativos. Então, a gente olhou aquilo e... Ou seja, era aquela oportunidade... Era uma oportunidade onde, sem ter um dispêndio gigantesco de capital, mas sim uma assunção de risco gigantesca, mas com um plano estratégico bem montado, que é o que a gente tinha, na nossa cabeça, a gente poderia entrar no setor, e aí sim, ela tinha já na época os 5 aterros que dominava ali regiões que nos poderia trazer aí o lixo de quase 20 milhões de habitantes no Brasil. Então, eu falei, bom, aí a gente entra, faz o turnaround durante 2, 3 anos, vendendo os ativos que não são core, retirando aqueles ativos que geram prejuízo, remanejando todo o management, e depois a gente vai ficar só com os aterros sanitários. E focando na estratégia, né, também, né? Sempre focando, e aí só ficando em destinação, e aí podendo fazer o nosso planejamento original, que era a chamada valorização de resíduos. Isso é, a partir do momento que você detém o banco de lixo, você detém o aterro sanitário, você insere nele, você adiciona nele todas as tecnologias de valorização, e aí é só ganho de EBITDA, ganho de receita em cima de um lixo que você já tem o controle.
Então, foi essa tese naquele momento. A gente entrou... 2012 isso, né, Milton? A gente entrou, na verdade, em fevereiro, começou em 12, o closing da operação foi em fevereiro de 2013. Legal. Né? Entramos... E o fundo que estava com essa operação ontem, ele estava em fase de desinvestimento já? Ele já queria repassar? Não, então, na verdade, o que aconteceu? O fundo gostou tanto do nosso plano, e, na verdade, ele iria vender 100%. No final, depois daquele 1 ano de negociações, os fundos resolveram ficar na operação. Então, a gente adquiriu através de uma operação de cash-in e diluímos os fundos e ficamos majoritários da companhia, mas os fundos falaram, bom, a gente ainda tem mais 3 ou 4 anos aqui de vida útil, o projeto de vocês é tão bom que a gente quer ficar, a gente vai ser diluído para poder ter uma saída numa segunda etapa. Para recuperar o prejuízo. Para recuperar o prejuízo. Inteligente. Para quem vamos traduzir nosso papo aqui, que está bem legal. Mas, assim, para quem está ouvindo e não está entendendo nada, assim, o turnaround que ele falou é quando você entra numa empresa para fazer todo um processo de recuperação dela, né? Assim, ele entrou ele mapeou tudo, falou, pô, é uma oportunidade para a gente entrar e melhorar a gestão, melhorar a eficiência, vender ativos que não têm funcionalidade naquele objetivo. Então, o turnaround é um processo de reestruturação de uma empresa, certo, Milton? É exatamente isso. E aí, todo fundo, a gente fala também aqui, é o seguinte, todo fundo ele tem um prazo, uma validade. O fundo, quando você investe no fundo, ele tem um prazo que ele precisa desinvestir. Então, por isso que eu perguntei para ele, assim, a gente participou no Brasil de várias operações dessas, onde o fundo estava desinvestindo, às vezes o fundo precisa passar aquilo ali para alguma coisa, porque o fundo, às vezes, ele tem 10 operações daquele fundo, e essa é uma das operações que está sugando dinheiro, está indo ruim, então ele desinvestindo e tirando a operação da frente, realmente auxilia, talvez, até nas outras operações que estão no fundo, né? E no caso do Milton, que estava explicando, é que o fundo gostou tanto do projeto deles, falou assim, em vez de a gente fazer o write-off aqui, prejuízo que a gente tomou, vamos segurar uma participação, porque o Milton aqui com essa capacidade que está vindo para a gente, pode elevar muito esse valor e a nossa cota à parte, mesmo que seja minoritária agora, pode valorizar e a gente pode recuperar ou até transformar esse investimento em uma lucratividade, que eu tenho certeza que é o que deve ter acontecido. Né? É exatamente isso, Heitor. E aí, então, a gente entrou em 2013, e aí procedemos conforme o nosso script, mantivemos o plano estratégico. Milton, isso é muito importante. Vou fazer mais um highlight, mais um hack para a galera aqui, vai. Você falou muito bem que assim, vocês desenharam todo um plano estratégico para entrar e executar, né? Esse negócio de plano, planejamento, tudo para mim, quando eu estava entendendo no Brasil, eu falava que era um negócio meio de americano, de europeu, tal. O brasileiro é aquele raçudo, entra, faz, tal, e vai buscar o resultado. Mas cada vez mais, na minha opinião, eu acho que isso é muito mais importante. Eu mudei muito a minha cabeça, a minha forma de empreender, tudo quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, mas eu gostei muito dessa sua inserção, né, e pautada em planos estratégicos, e eu acho que para quem nos ouve, esse é um hack muito forte para o empreendedorismo, né? Você tem um plano antes de executá-lo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, de novo, você tem que ter coragem, tem que ter obstinação, tem que ter instinto, como a gente falou ali anteriormente. Mas, não, se você fizer isso com planejamento, fica muito mais fácil e a chance de você acertar é muito maior. Então, planejamento, concordo com você, é uma filosofia muito americana, mas você tem que ter, porque senão você se perde no meio do caminho e o dia a dia pode te sugar e aí você perde o foco, perde o rumo do navio. Você, obviamente, você tem... o caminho nunca é fácil, você passa por vários momentos onde você tem que apagar fogo aqui e acolá, mas você não pode perder de vista sempre aquele ponto onde você quer chegar. Então, acho que é isso que o planejamento te dá. Ele sempre te traz de novo para a via correta. Legal. Eu fui numa palestra daquele cara do Jordan Belfort, que foi aquele Real Lobo do Street lá, sabe? Em 2015, eu estava até no Brasil ainda, ele falava assim, cara, é simples, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B, tudo é simples, é uma straight line, ele falava. Mas o straight line nunca vai ser straight line, cara, a straight line vai para cima, para baixo, volta para trás e tal. Você está no meio dela, viu? Exato. Você está no meio dela, mas assim, se você no meio começar a rodar ali, assim, você não saber onde você quer chegar, você perde o foco. O que você acabou de falar, e eu tenho um total... concordância com esse ponto, mas vamos lá. É fato. E aí, então, basicamente, assim, a gente passou ali, foram anos muito difíceis, porque, obviamente, como eu disse, apesar do planejamento,
e isso vale para todo empreendedor escutar, é certo que vai sempre ocorrer coisas que você não contou no seu planejamento. Não existe planejamento que você fala, é isso aqui, vai ser exatamente isso. Então, não se decepcione ao longo do tempo se coisas diferentes ocorrerem. Você tem que estar preparado, e aí que vai a diferença do empreendedor para outro empreendedor, é isso. Você tem que estar preparado para essas coisas, porque elas vão ocorrer, certamente elas vão ocorrer, e ocorreram ali no nosso caminho, entre 2013 e 2016, coisas que a gente não esperava, a gente pegou ali uma maré econômica de taxa de juros muito alta, a empresa tinha um endividamento alto, então você tinha que ficar correndo, a velocidade do turnaround tinha que ser muito mais rápida do que a gente imaginou no primeiro momento, porque os juros escalaram naquele momento e não estava sob o nosso controle. Tinha algumas empresas que a gente esperou vender mais rápido e demorou mais tempo. Então, essas coisas vão sendo... você vai adaptando o rumo no meio do caminho, mas sempre não perdendo o foco. Então, foi assim que a gente fez. Conseguimos, aí, entre 2013 e 2016, /17, cumprir esse projeto que era ao chegar ali em 2017 com os aterros sanitários apenas. Isso é, limpamos todos aqueles outros ativos na nossa frente, e ali para ter esses aterros preparados para a perna de valorização a partir de 2017. E ali foi quando a gente começou a primeira perna de valorização, que era a geração de energia elétrica renovável em todos os aterros sanitários. O aterro, quando você... É que nem você pensa, para facilitar aí para a audiência, é você ter o lixo encapsulado, né? Então, na verdade, é como se você faz um prédio com vários encapsulamentos de resíduo, porque o lixo não pode ter contato com a atmosfera, nem com o solo, nem com a água. Então, você vai recebendo e você vai montando quase que um Lego de lixo encapsulado, né? Aquele lixo encapsulado, ele sofre uma decomposição, e essa decomposição gera um biogás, que é o que a gente chama do nosso pré-sal caipira, né? Os aterros, do mesmo jeito que tem o pré-sal lá do mar, nós temos o pré-sal dos aterros, porque eles são campos de gás, né? Enquanto o aterro está recebendo lixo, ele gera o gás do lixo que está lá em decomposição e do lixo novo que vai entrando. Então, a gente enxergava lá de trás, e é o que eles se tornaram. Eles se tornaram grandes campos de gás, onde a gente passou a aterrá-los com as estruturas de captação, e desde 2017 a gente, além de, então, nos remunerar através do tratamento, né, do aterramento do resíduo, a gente passou a se remunerar também pela geração de energia. E a geração de energia desse biogás, né, porque você capta o biogás, você monta dentro dos aterros, por isso que eles se transformam em ecoparques. Qual a diferença do aterro para o ecoparque? O aterro ele só faz aterramento de resíduo e ambientalmente correto. O ecoparque não, o objetivo dele é receber o resíduo ali como um banco de lixo e utilizar aquele resíduo para gerar o máximo de riqueza possível em cima dele, seja retirando esse biogás dos campos de gás e gerando energia elétrica, né? Então, é uma receita que você praticamente dobra aí a receita daquele aterro, fazendo a geração de energia elétrica. Então, foi o primeiro salto da companhia de 2017 para cá, quando a gente começou a gerar energia. Hoje a gente já gera energia elétrica renovável. Ou seja, 2013, 14, 15, 16, 5 anos para você conseguir implementar isso. Para conseguir chegar lá, exatamente. E aí dali para frente, né, depois que você endireitou o navio e botou ele no prumo, aí a gente percebeu que era só trazer as tecnologias de valorização e em cima dos nossos bancos de lixo, a gente gerar mais valor, e foi o que a gente veio fazendo desde então. Então, a primeira onda foi essa onda da energia, né? E aí a empresa virou uma empresa geradora de caixa, entendeu? Virou que é o que uma não grande, tinha exatamente antes. isso. Aí depois você veio para essa energia elétrica que você gera nos aterros. A gente tem uma geração de crédito de carbono, a gente é a maior comercializadora de crédito de carbono do Brasil hoje. A gente gera aí quase 3 milhões de toneladas de crédito de carbono por ano. Por quê? Porque quando esse biogás que eu falei que gera na decomposição é um biogás rico em metano. Metano é um gás que é 21 vezes mais tóxico do que o CO2
para a camada de ozônio. Então, quando você não permite que esse gás vá para a atmosfera, porque se eu não estivesse fazendo isso no ecoparque, esse lixo estaria decompondo, esse metano estaria indo para a atmosfera, e então quando você capta esse metano, e em vez de deixar ele para a atmosfera, você gera energia elétrica renovável, que é uma energia verde, aliás, ela é enquadrada na energia mais verde brasileira, mais verde até que a eólica e que a solar, você gera um crédito de carbono por cada metro cúbico que você não permite que vá para a atmosfera. Então, a gente passou a gerar crédito de carbono, foi o primeiro projeto enquadrado no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU, o primeiro aterro sanitário do mundo enquadrado no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. Então, a gente tem o prazer de ter isso e ter esse lado ambiental e verde da companhia. A gente brinca que a nossa missão é proteger a saúde da população e o meio ambiente, ao mesmo tempo, porque ao você tratar o lixo corretamente, é o que você faz, você não permite que a população do entorno de onde é gerado esses lixões seja contaminada pelo ar que sai dali e, obviamente, contamina a saúde dessas pessoas, seja contaminada pelo lençol freático que recebe aquele chorume dos lixões e acaba atingindo a água que é utilizada nas cidades. Então, você protege a saúde da população e, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente, porque você não permite que o metano vá para a camada de ozônio. Então, eu acho que essa foi uma das grandes belezas aqui do IPO, porque é o que eu falo, a gente tem um negócio que é perene, altamente rentável, de infraestrutura, com uma perspectiva de crescimento gigantesco, e, ao mesmo tempo, é um negócio que faz bem para o meio ambiente e, obviamente, faz bem para a alma, porque você está inserido num setor que faz bem aí para as nossas próximas gerações. Então, aí foi tudo isso que veio ocorrendo de 2017 e acabou sendo brindado com o nosso IPO aí em fevereiro desse ano, que levou a empresa a esse patamar. Aí veio o headline do Milton, né? Assim, de 700 milhões de dívida para uma empresa de valuation de mais de R$ 1 bilhão, certo, Milton? Mas agora, vamos tocar nesse ponto, que é um ponto bem interessante, aproveitar o seu conhecimento aqui. Quando que vocês falaram assim, nossa, o IPO ele já fazia parte do plano lá desde o começo, ou quando que veio essa questão de oferta pública de ações que você falou assim, pô, eu acho que é para esse caminho que a gente vai ter que ir? Não, basicamente é o seguinte, eu acho que a gente sempre teve na cabeça, sei lá, vou voltar lá para o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, a gente sempre teve na visão fazer um IPO, né? O dado, e a razão é clara, o volume de oportunidades que você tem nesse setor ainda hoje, né? Agora, ano passado, houve aqui no Brasil o Marco Legal do Saneamento, né? Foi um marco muito importante para o nosso setor, porque o Brasil, lembra que eu expliquei lá atrás, ele tinha mais de 50% de lixões, mas hoje ele ainda tem 40 e poucos por cento de lixões. Ainda é um volume muito alto. É uma oportunidade gigantesca, então. Ainda é uma oportunidade gigantesca. É o que eu brinco, a gente falta abraço para a gente conseguir absorver todas as oportunidades que tem no setor. Então, o IPO ele é o motor para isso. Ele permite, quando você entra no mercado de capitais, e a gente enxergou isso muito de fevereiro para cá, você passa a acessar um volume de oportunidades de capital, né, que vão acelerar o teu crescimento, que vão permitir que te dê mais punch para você poder absorver todas as oportunidades. Então, já era, assim, uma ideia nossa lá de trás, mas que ela se fortificou aí no começo do ano passado, quando o mercado de capital brasileiro, que também não adianta só você ter a intenção e a empresa estar preparada, mas também precisa o mercado estar aberto para isso. E o mercado brasileiro, depois da pandemia, quando a pandemia arrefeceu um pouco em julho do ano passado, e as taxas de juros estavam muito baixas, o mercado brasileiro de capitais ele acabou ficando mais maduro, com pessoas físicas entrando fortemente no mercado de capitais, e aí abriu essa janela de IPO para as empresas brasileiras, e a gente percebeu, então, que era a hora certa
a empresa já estava preparada, o mercado mostrou a janela, a gente falou, bom, é a hora certa para a gente fazer o IPO, e a gente fez ali, antes de tomada da decisão, até tive uma entrevista ontem falando, porque você vê muitas empresas, eu estava lendo hoje, muitas empresas no Brasil, por exemplo, esse ano aqui, 40 empresas que fizeram file para o IPO em 2021 desistiram no meio do caminho. E aí até me perguntaram, mas como é que você, em que time você sabe se vai ou não vai, como é que é isso? E eu falei, a gente fez um pilot fishing, né? Pilot fishing é como se fosse um pré-roadshow. Pilot fishing exatamente o que parece uma pescaria, mas é um pouco isso. Uma pescaria piloto. Uma pescaria piloto. Antes de sair com o barco lá no meio, vamos pescar aqui na bordinha. Deixa eu ver se tem peixe. Deixa eu ver se tem peixe. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem peixe na água hoje. Vai lá. Aí, basicamente, os bancos de investimento, eles que eram os nossos assessores, no caso, era BTG, XP e Credit Suisse, eles organizaram ali 2 semanas de um pilot fishing, que é esse pré-roadshow, que, na verdade, é quase uma conversa informal com diversos investidores que têm credibilidade e são escutados pelo mercado, onde você vai lá e explica o seu case durante 1 hora para todo. Então, durante 2 semanas, a gente ficou aí 8 entrevistas por dia, falando com esses investidores, explicando o case, e é naquele momento que você sente o retorno do investidor. E aí eu até brinco que é a primeira vez que eu tinha feito um pilot fishing, ao final daquelas entrevistas, eu perguntei para os bancos, eu falei, os investidores estão sendo simpáticos comigo ao final das entrevistas, ou eles estão gostando? Porque o retorno era tão bom, eu falei, não é possível, isso deve ser kindness. Os caras devem... Cordialidade. Cara, esse case da Horizon é muito bom. O mercado já estava virando ali naquele momento para as empresas com cunho ESG, né? A gente brinca que ESG está no nosso DNA. Então, e aí juntava aquilo que eu falei agora há pouco, uma empresa que tinha um cunho ESG fortíssimo, ao mesmo tempo era um case de alta oportunidade, com crescimento, com margem. Então, ali, os investidores já tinham investidor no pilot fishing falando, não, eu quero ancorar a oferta, eu quero estar aí participando. Então, naquele momento, a gente viu realmente que o nosso case, não era só nós que gostávamos de nós mesmos, o case era muito bem visto pelo mercado financeiro, e a gente tomou a decisão em agosto do ano passado, fazer o IPO, que foi executado ali em 17 de fevereiro desse ano. Mas fica mais um hack para quem quer fazer IPO. Faz um pilot aí, vamos testar tudo da água. Olha que legal. E o investidor que fala assim, pô, gostei, ele tem como assinar algum documento de pré-IPO com vocês, de compromisso, de comprometimento de investimento, ou não? Aí é o seguinte, basicamente você não naquele momento do pilot fishing, né? Porque aí então o pilot fishing ele te dá essa tomada de decisão. Aí nós tomamos a decisão, fomos então para o filing do IPO, e aí depois do file do IPO que se deu ali em setembro, aí você pula para o roadshow. Aí você faz o roadshow, sim, de novo com aqueles mesmos investidores, mais outros. A gente passou por 120 roadshows aqui durante todo o processo, mais ou menos de 60% de investidores nacionais e 40% de investidores estrangeiros. E aí, ao final do roadshow, aí sim existe algo que os bancos fazem, que é você, normalmente, não é que você dá a garantia, mas você tem um comprometimento com alguns fundos que dão firme. Quando eu falo ancorar, é isso. Olha, o fundo fala, olha, se você levar a oferta a mercado, eu dou um firme que eu compro uma certa participação em recursos. Então, ele dá um firme ali de X milhões para a oferta. E ali, naquele momento, é normal isso, também eu aprendi no meio do caminho, os bancos eles determinam os âncoras para a operação, o que é bom, porque quando o mercado sabe que existem âncoras, o mercado dá mais valor à tua companhia, porque ele sabe que a oferta vai sair anyway, porque ela já sai ancorada por aqueles que já dão garantia de tomar. Então, no fim,
os âncoras foram muito importantes para nós. Quando a gente chegou ali na reta final, né, para fazer o IPO, isso se mostrou verdadeiro, porque a gente teve 10 vezes demanda de investidores versus o que a gente colocou no mercado. Então, é como na linguagem leiga, eu coloquei para vender ali 10 ações, eu tinha 100 ali de pedidos. Então, eu acabei até entregando muito menos ações para investidores, porque aqui, principalmente nas pessoas físicas, a gente faz aquele split, né, para não deixar ninguém fora. Então, como tem mais demanda, quem pediu 10 recebe uma ação. Então, a gente teve que fazer isso, mas foi uma coisa legal de ter visto de ter recebido essa grande demanda por ações da companhia. Nossa, que legal. Assim, Milton, e assim, essa questão do IPO, né? Assim, tem muito empreendedor que está com uma empresa ali que acha que está no momento, tal, assim, mas o cara fala assim, pô, talvez não seja para mim, tal, assim, tem diversas formas. Assim, o que você deixaria de hack para esses caras, assim, de um conselho para o cara que está pensando nisso, assim, ó, alguma coisa que você poderia falar assim, ó, se sua empresa gera caixa, né? Não sei, alguma coisa que você deixaria de recomendação para o cara, assim, que está no caminho certo ou não do IPO? Olha, a decisão do IPO é uma decisão super complexa, né? Porque primeiro, você precisa ter alguns requisitos, né, para ir ao mercado, em termos de tamanho. Eu acho que os dois principais requisitos é tamanho e perspectiva de crescimento. A empresa precisa ser uma empresa que tem aí pelo menos algo dos idos de 150, no caso do Brasil, né, 150 milhões de reais de EBITDA ano, né? Então precisa ter uma empresa que tenha uma geração de caixa já num patamar desse nível, porque senão isso se dá depois também eu aprendi, se dá pelo tamanho da oferta e o tamanho da companhia. Senão os grandes fundos acabam não tendo interesse, mesmo se a companhia for boa, se ela for muito pouco, ela vai gerar muito pouco float, pouca liquidez. Então você precisa já ter um certo tamanho para entrar no mercado de capitais. Essa é o primeiro requisito. O segundo requisito é o requisito de você ter uma boa perspectiva de crescimento, né? O mercado de capitais, quem investe em ações de uma companhia que abre o seu capital, quer enxergar crescimento. Ele não está querendo entrar lá para ficar numa empresa que vai continuar crescendo lá organicamente 3%, 4% ao ano. Não é essa a cabeça do mercado de capitais. Então, se você não tiver um negócio que realmente comprove que ele tem uma perspectiva de crescimento forte, também é outro impeditivo para o mercado de capitais. Então, acho que esses são os dois principais pontos, Heitor, que eu elencaria como impeditivos. E tem hoje, acho que tem um terceiro ponto que não é impeditivo, mas que é catapultador, que é o lado ESG, né? Cada vez mais a gente está vendo isso hoje, que os fundos, tanto internacionais como nacionais, estão separando uma parcela dos seus investimentos para empresas consideradas ESG. Então, esse é um quesito hoje que passa a dar um diferencial para a companhia que vai ao mercado. Explica essa questão da ESG, só para o pessoal esclarecer da audiência, a questão da possibilidade. ESG, Environmental, Social and Governance. Então, são empresas que têm no seu DNA atuações fortes na área ambiental, na área social e na área de governança, né? Então, basicamente, vou traduzir um pouquinho aqui. No nosso caso, eu vou falar um exemplo claro para não ficar muito teórico. A gente é uma empresa no lado ambiental, não precisamos nem dizer, né? É uma empresa que atua nessa área, como eu disse aqui, gerando energia renovável, gerando crédito de carbono, tratando o resíduo de milhões de habitantes. Isso esse ponto, esse viés está lá na fundação da companhia. No lado social, ele também vem junto com o environmental, no nosso caso, porque quando você constrói um aterro sanitário, você acaba tendo um lado social muito forte. Normalmente, quando você vai num lixão, obviamente essa não é uma realidade em países desenvolvidos, mas infelizmente no Brasil, como eu falei, ainda é. Quando eu falo desses lixões,
você vê ali uma população do entorno que acaba vivendo do lixo, por incrível que pareça, em condições subhumanas. Então, quando a gente chega e monta um aterro sanitário, você tem um programa de capacitação e inclusão social daquela população que está ao redor gigantesco. Isso também a gente tem aqui desde sempre. Então, foi um lado também muito bem visto pelos investidores. E, por fim, a governança, que, no nosso caso, é uma empresa... Como a gente sempre teve fundos na nossa estrutura de capital, a gente sempre foi uma empresa que foi auditada por Big Four, era KPMG, depois agora desde 6 anos para cá é Ernst Young. A gente sempre teve aqui comitês de ética, conselho independente. Isso a gente tem uma estrutura de governança que já vinha funcionando por causa dos fundos e, obviamente, se amplificou pelas regras da B3. Então, é isso que quando eu quero dizer ESG, são essas 3 letrinhas que os investidores hoje, eles avaliam se a empresa hoje ela está focada aí nessas três letrinhas. E cada vez mais a gente vê vários, principalmente aqui fora, né, vários fundos focados, assim, critério do fundo de investir em empresas ESG. Exatamente. Eu li uma reportagem até ontem que hoje, nos Estados Unidos, em fundos americanos, acho que 30% da alocação de recursos hoje ela já precisa ser em empresas ESG. É o que você falou, é o passa não passa. Não pode investir se a empresa não tiver o cunho ESG. Muito bom. Milton Pilão, muito bom o papo. E agora a gente chegou na fase final, infelizmente, né? Porque a gente podia ficar horas batendo esse papo aqui de empreendedorismo. Mas a pergunta final para você é o seguinte: para quem se inspira na sua história, né, empreendedor que está te ouvindo agora, e vai te ouvir por muito tempo também nos nossos podcasts, qual que é o hack número 1 que o Milton Pilão vai deixar para esse empreendedor? Pode ser em qualquer ponto que a gente tocou, qualquer ponto que você acha inteligente ou interessante para a vida do empreendedor, mas é o seu hack pessoal, o seu conselho pessoal para esse seu ouvinte. Eu acho que o principal de todos, resiliência. Claro que a história aqui contada hoje ela é bonita, mas me acreditem, no meio desse caminho teve várias vezes onde eu poderia ter desistido se eu não tivesse tido resiliência, se eu não tivesse tido coragem, se eu não tivesse persistido. Qualquer empreendedor, seja eu, seja qualquer um, vai ter muitos tombos antes de atingir os seus objetivos. Então, caiu, acorda no dia seguinte, levanta a cabeça e vai de novo para cima. Acho que resiliência é o ponto número 1 do empreendedor que almeja o sucesso. Show de bola, show de bola. É isso aí, pessoal, tá vendo? Eu brinco com meu filho e minha esposa fica brava às vezes, né? As crianças estão brincando e tal, elas caem e tal. Aí, normalmente, a reação do pai é sair correndo, abraçar o filho, nossa, machucou, dar um beijinho e tal. E eu falo, calma, respira, espera, deixa ver o que aconteceu primeiro, levanta, tá tudo bem e tal. A minha esposa às vezes fica brava comigo, mas eu acho que a primeira lição de resiliência que a gente pode dar para os filhos aí é nele entender que às vezes você vai cair mesmo na vida várias vezes e você tem que aprender a levantar sozinho, porque ninguém vai te ajudar. Concorda, Milton? É verdade. Milton, muito obrigado mesmo. Foi um papo excepcional. O pessoal vai amar esse podcast, que tenho certeza. Obrigado, Heitor. E obrigado a todos que nos escutaram aí, viu? Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Podcast US Rex, Heitor Miguel e Milton Pilão. Valeu!